Boa tarde, meu nome é Ana Luísa e o meu trabalho é sobre melhoramento genético de gado de leite no Brasil, com ênfase na seleção de vacas e touros. Bom, a seleção é um processo no qual os indivíduos em uma população são escolhidos para gerarem descendentes. Com isso, 2 critérios podem ser empregados na seleção de uma vaca. O primeiro critério é a capacidade provável de produção, no qual ele permite uma previsão da produção do animal numa próxima lactação com base nas lactações passadas. O segundo critério é o valor genético para a produção, no qual usa-se o registro da próxima vaca e de seus parentes. Objetivos. No Brasil, os programas de melhoramento genético voltados para o gado de leite são conduzidos com um objetivo principal, que é aumentar essa produção de leite no nosso país. Hoje em dia, como a gente sabe, o Brasil está em 4º lugar na produção mundial de leite, mas a gente tem grandes chances de crescer em relação a isso. E para aumentar essa produção, algumas características estão ligadas à qualidade do leite fornecido e à saúde da glândula mamária. Metas na seleção. Para selecionar o touro a ser usado no rebanho, é necessário que o produtor escolha as características que ele deseja. No entanto, se esse produtor escolher uma característica, vai ser muito mais fácil escolher o animal em questão. Alguns requisitos devem ser observados e considerados nesse meio, como a importância econômica, o grau de controle genético e a facilidade do custo de registro da informação sobre a característica em si. Aqui eu trouxe alguns exemplos de metas na seleção. Um deles é a relação da composição do leite, gordura e a proteína produzidas, no qual satisfazem os 3 requisitos, sendo herdáveis em mesma proporção. No caso, essa herdabilidade é de aproximadamente 25%, no qual são transmitíveis de pais para filhos. O outro exemplo que eu trouxe aqui são as características reprodutivas, no qual elas podem ser medidas com precisão e possuem uma importância econômica bastante alta, visto que a reprodução ela é a chave, pois é através dela que se inicia a lactação e com isso a produção de leite. No entanto, essa herdabilidade ela é baixa, próxima a 5%. Para criadores de leite, algumas características são relevantes e elas estão relacionadas à conformação. Mesmo que essas características de conformação sejam de baixa correlação com a produção, elas devem ser sim consideradas. Aqui eu trouxe a foto de uma vaca, que é um animal, no caso, ideal para produção. Ela não mostra bem o tamanho das tetas do animal, mas o tamanho do úbere ela mostra e os seus apilgos. A gente tem que ver que as tetas desse animal não podem ser pequenas, porque se for uma ordenha manual ou mecânica, fica mais difícil para o ordenhador e para a máquina retirar o leite deste animal. Registros de produção. A medida padrão da produção de leite é em torno de 305 dias de lactação por vaca. E o recomendável para se ter esses registros é que o leite seja controlado uma vez ao mês, sendo realizado amostras de 2 ordenhas
da gordura, da proteína, da densidade e dos sais, entre outros. Entretanto, como a gente sabe, hoje em dia essa parte o Brasil peca muito, porque muitos produtores não fazem isso. Em média, 1% do total de todos os produtores realiza essas análises. No Tambo, na UFSM, é realizado esse controle uma vez por semana, no qual, com a ajuda desses coletores, é analisado quanto de produção de leite foi da vaca X de manhã e à tarde. Após feitas essas coletas, o leite é retirado do coletor e levado para a sala, aonde, com a ajuda de um analisador portátil, é feito uma análise minuciosa da gordura, da proteína, da densidade dos sólidos não gordurosos. Assim, a gente tem uma média para saber como esse animal anda em relação à sua produção e à sua qualidade do leite. A produção do leite de um determinado mês é calculada e acumulada com o total dos outros meses, para a estimação dessa produção até 305 dias. Bom, a finalidade principal desses registros é fornecer ao produtor informações mais detalhadas, para que ele tenha tomada de decisões, adequação de práticas de manejo em relação à alimentação desse animal e o planejamento a médio e a longo prazo. Qualquer produtor que deseje melhorar a capacidade de produção de suas vacas ou aumentar a eficiência na produção do leite deverá estar atento para 3 práticas fundamentais, que é o descarte desses animais, que no caso, quando esses animais já não estão mais fornecendo uma quantidade de leite baixa, né? A alimentação deles e a seleção dos mesmos. Para cada vaca, recomenda-se o registro das seguintes informações: a data do nascimento, a identificação do pedigree, incluindo pelo menos os pais e, se possível, os avós também. A produção de leite com um controle mensal, as datas de cobertura e parição, a ocorrência de doenças e assistências veterinárias. No caso, se essa vaca está há muito tempo tendo mastite, todo mês tem que estar ali tratando, é um animal que não vale a pena tu ter no teu rebanho, porque, querendo ou não, ele está te dando prejuízo em vez de te dar lucros. A determinação periódica das porcentagens de gordura e proteína do leite e os dados sobre o consumo de alimentos. Existem também fatores não genéticos que afetam a produção do leite. Um grande número de fatores não genéticos que pode afetar a produção de leite são considerados como os fatores do meio ambiente, sendo muito importante para contribuírem com cerca de 75% da variação da produção. Conhece bem os efeitos de vários fatores do meio ambiente na variação da produção de leite. No caso aqui, eu quis trazer de uma forma simples e eficaz para que vocês entendam que a duração da lactação, o número de ordenhas, a idade ao parto, a estação de parição, os níveis de manejo e alimentação, o período de serviço e o período seco são efeitos que podem variar na produção de leite e são fatores do meio ambiente. Descarte de vacas. O descarte de vacas possui pouco efeito sobre a taxa de progresso genético. Geralmente ocorre mais por razões involuntárias, como doenças, defeitos físicos ou problemas reprodutivos. Entretanto, o descarte pode constituir-se de um instrumento capaz de influenciar na renda do produtor, como um aumento da produção. Como eu tinha falado no slide anterior, não adianta eu deixar no meu rebanho um animal que não está produzindo, porque eu estou gastando com alimentação,
eu estou gastando com remédio e esse animal não está me dando lucro, mas sim prejuízo. A seleção das vacas. Geralmente, de 20 a 25% das vacas são descartadas a cada ano, havendo uma necessidade de reposição para a manutenção do tamanho do rebanho. A seleção de vacas a serem mantidas no rebanho pode ser baseada na produção do leite, prevista para a próxima lactação, a CPP, que é a capacidade provável de produção, ou por uma estimativa de sua superioridade genética para a produção do leite, com valor energético, como eu já tinha citado no primeiro slide. E dependente dos propósitos da seleção, as produções deverão ser ajustadas para diferenças importantes de meio ambiente. Avaliação e seleção de touros. A decisão sobre qual ou quais touros escolher, ela é importante para o melhoramento genético dos animais em um rebanho, visto que o touro ele é a metade de um rebanho. Metade da herança futura de um rebanho origina-se do touro e a outra metade de fêmeas por ele cobertas ou inseminadas. Na realidade, os touros contribuem com mais da metade do progresso genético da maioria dos rebanhos, uma vez que eles podem ser mais intensamente selecionados. Aqui eu trouxe que os touros podem contribuir até 90% do melhoramento genético em uma população. Nota-se assim que em cada geração os descendentes terão a sua herança. No caso, na primeira leva metade da carga genética do último touro, 1/4 do penúltimo e 1/8 do antepenúltimo. Portanto, após 3 gerações do emprego de touros superiores, 7/8 da herança dos animais origina-se desses 3 touros e o restante somente 1/8 da carga genética inicial. Uma vez que o touro não produz leite, as produções de leite das filhas desse touro é que têm sido usadas para a avaliação. Daí que vem o nome teste de progênie. Aqui eu trouxe um exemplo para explicar melhor sobre essa relação. No caso, o touro 1 vai acasalar com a fêmea, gerando descendentes com metade do seu valor genético. O segundo touro vai acasalar com o descendente do primeiro e gerar 1/4 do penúltimo. O terceiro touro vai acasalar com o descendente deste segundo touro, gerando assim 1/8 do penúltimo touro. Desta forma, como a gente pode ver na imagem, será 7/8 da herança desses 3 touros e 1/8 da genética inicial. As considerações finais. A melhor maneira do produtor ter acesso a valores genéticos de seus animais é participando em um programa de avaliação de vacas e touros. As estimativas de valores genéticos encontram-se disponíveis para vacas controladas pelos serviços de controle leiteiro das associações de criadores de gado leiteiro. Em se tratando de touros de outros países a serem escolhidos em sumários ou catálogos, é conveniente ter em mente que não se deve selecionar touros com base na repetibilidade ou confiabilidade do seu teste. A seleção de touros a ser usada em um rebanho é tarefa importante, mas nem por isso deve apresentar dificuldades ou ser demorada. E, se o criador seguir essas orientações, em condições de formar um rebanho de vacas superiores sem gastos excessivos. Obrigada pela atenção.